Hoje eu trago uma ótima notícia, ou melhor, uma excelente notícia para todo mundo que trabalha utilizando uma maquininha de cartão. Nós estamos começando o mês de agosto de 2023 e a partir desse mês a taxa da sua maquininha vai começar a baixar. Ou melhor, a partir desse mês a taxa de todas as maquininhas vai começar a baixar. A gente vai ter aí uma nova edição da Guerra das Maquininhas começando e a partir de agora todas as empresas vão começar a brigar para ver quem oferece a menor taxa para a gente. Se interessou por esse assunto? Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de começar, por favor, já vamos começar com você deixando o seu like nesse vídeo. Olha que eu estou trazendo uma ótima notícia, uma excelente notícia para você, e só essa notícia já vale aí o seu like. E aproveita também, se você se interessa por esse assunto, de máquina de cartão, de ter sempre a menor taxa, já se inscreve aqui no canal também. E é claro, faz a sua inscrição ativando o sininho de notificação. Como você deve saber, as empresas de máquina de cartão, elas definem as taxas das maquininhas a partir da taxa Selic. E a boa notícia, pessoal, é que já nesse começo de agosto, no dia 1 e 2 de agosto, a gente vai ter uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e a expectativa do mercado financeiro é que nessa reunião que a gente vai ter agora no comecinho de agosto, o Copom ele faça uma redução na taxa Selic de 0,5%, de 0,50%. Com isso, a taxa Selic, que atualmente é de 13,75%, já deve começar o mês de agosto sendo reduzida para 13,25%. É uma redução pequena, mas já é um começo de baixa, pessoal. E a boa notícia é que provavelmente até o final do ano, nas próximas reuniões do Copom que nós vamos ter, a Selic vai continuar baixando ainda mais. Provavelmente o mercado está projetando que até o final desse ano a taxa Selic ela seja reduzida até o patamar de 12% quando a gente chegar no mês de dezembro. Olha que notícia boa. A Selic vai começar a baixar agora e ela deve continuar sendo reduzida até o final desse ano. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site da Exame, e aqui no site da Exame a gente tem essa matéria que foi publicada agora no dia 17 de julho, é uma matéria recente, que fala, ó, Selic no fim de 2023 segue em 12% ao ano. Como eu falei, a expectativa do mercado é que até o final desse ano a gente esteja com uma taxa Selic em torno de 12% mais ou menos. Eu vou até baixar aqui um pouquinho para vocês verem um parágrafo que eu quero destacar, é isso aqui, ó. A expectativa para as taxas Selic no fim deste ano ficou estável no Boletim Focus. A mediana para os juros básicos no fim de 2023 continua em torno de 12% e fica melhor ainda, pessoal. A previsão é que no decorrer do ano que vem, no decorrer de 2024, a Selic continue baixando. Olha o que fala aqui, ó. Para o término de 2024, também se manteve em 9,50. Olha para aí. A expectativa é que continue baixando não só esse ano, mas que vai continuar baixando até o ano que vem. Ó. Então a gente deve ter uma Selic de mais ou menos 12% no final desse ano e 9,50%. Sendo que essas projeções já foram melhoradas, porque há pouco tempo a previsão era que no final desse ano estaria em 12,25% a Selic. Veja que a previsão atual já reduziu ainda mais, né? É claro, essas previsões elas podem mudar em função do que acontece na política e na economia do país. Então essa previsão que a gente está vendo, né, é um retrato do momento atual que o Brasil está vivendo. Pode ser que, de acordo com o que acontecer na área política e na área econômica do país, essas projeções elas mudem, ou para pior ou para melhor. É claro que a gente espera que essas projeções melhorem ainda mais, né? De repente que essa expectativa de baixa, ela diminua ainda mais à medida que o tempo for passando. Só para fazer um rápido retrospecto, pessoal, conforme vocês devem lembrar, né, foi graças à baixa da taxa Selic, né,
que entre agosto de 2020 e janeiro de 2021 chegou no patamar de 2%, que as empresas de máquina de cartão reduziram o valor das taxas da maquininha aí, né? Quem lembra aí da época que a gente tinha máquina de cartão com uma taxa de apenas 7%, né? Era uma taxa muito boa, né? Eu sinto muita falta dessa taxa de 7% nas maquininhas e espero que logo, logo a gente possa ter essa taxa de volta. Quem sabe até uma taxa ainda menor, né? Mas basicamente, pessoal, é isso. A gente só teve máquina de cartão cobrando taxa de 7% porque a Selic baixou, baixou, baixou. Chegou um ponto que a Selic estava em apenas 2%, pessoal. 2% apenas de taxa Selic. E nesse ponto que a Selic chegou em 2%, as empresas de maquininha aí estavam cobrando nessa taxa de 7%. Mas, infelizmente, veio a pandemia, né? E aí, com a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A taxa Selic voltou a aumentar, ela foi subindo, 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 e por conta do aumento da taxa Selic, as empresas das maquininhas de cartão acabaram aumentando as taxas das maquininhas também. Aqui, pessoal, para a gente poder relembrar, olha esses números, né? Em fevereiro e março de 2020, quando a pandemia estava começando, a taxa Selic estava em torno de 4,5%. Mas mesmo com a pandemia, no comecinho da pandemia pelo menos, a taxa Selic ela continuou reduzindo. Até que quando foi agosto, setembro de 2020, a Selic chegou em torno de 2%. Mas como vocês devem lembrar, em agosto e setembro de 2020 foi quando a gente teve aquele momento mais crítico da pandemia. E aí, por conta disso, né, a Selic, que ela vinha baixando, ela começou a aumentar novamente, né? Aí, a partir de fevereiro, na realidade, né, a Selic ela até ficou, mesmo com a pandemia, durante alguns meses, a Selic ela continuou no patamar de 2%. Quer dizer, de agosto de 2020 até mais ou menos fevereiro, março de 2021, a Selic ela até continuou em torno de 2%, mas aí teve uma hora que não deu para segurar mais, né? Aí quando foi mais ou menos fevereiro, março de 2021, a taxa Selic começou a aumentar e aí foi só ladeira acima, né? Ela foi só aumentando, né? Até que quando foi agosto, setembro de 2022, né, ela chegou nesse patamar de 13,75% e a gente já está com a Selic nesse patamar de 13,75% há mais ou menos um ano. Então a gente está há mais ou menos um ano com a taxa Selic congelada nesse patamar, né? E a expectativa é que a partir de agora ela volte a baixar novamente. Ou seja, pessoal, como deu para vocês perceberem, né, a taxa Selic, ela realmente influencia a taxa das maquininhas, né? Quando a taxa Selic aumenta, a taxa das maquininhas aumenta junto. Quando a taxa Selic diminui, a taxa das maquininhas diminui junto. E considerando que a partir de agosto, já a partir dessa reunião agora de agosto do Copom, a taxa Selic vai começar a baixar, eu imagino que vai ter empresa de maquininha de cartão que já vai começar a baixar as taxas a partir desse mês também. O que é que vocês acham? Qual é a primeira empresa de máquina de cartão que vocês acham que vai começar a baixar as maquininhas aí? Alguém vai ter que dar a largada, né? Eu até já tenho a minha opinião. Eu acho que a primeira empresa de máquina de cartão que vai abaixar a taxa dela vai ser o Tom. O que é que vocês acham? Eu aposto no Tom, que o Tom geralmente é uma empresa que ela age rápido. Quando a Selic aumenta, ela aumenta. Quando a Selic diminui, ela diminui. Eu acho que o Tom vai ser a primeira empresa que vai baixar a taxa da maquininha dela. E vocês? O que vocês acham? Vocês apostam no Tom também ou vocês apostam em alguma outra empresa? Coloca aqui embaixo nos comentários, né? Só que a gente tem que lembrar também, pessoal, que a taxa Selic vai começar a baixar, mas não vai ser tão rápido assim. Por exemplo, a expectativa é que no final desse ano ela esteja em torno de 12%. Então veja que ela vai abaixar, mas não vai baixar muito, né? E até o final do ano que vem, a expectativa é que ela esteja em torno de 9%. Então a gente vê que a Selic vai começar a baixar, mas vai ser um processo lento, vai ser um processo gradativo, ok? Vai demorar para a gente voltar a ver aquela taxa Selic de 2% que a gente viu lá no meio de 2022. Então vai demorar, talvez só em 2025 ou só em 2026 que a gente volte a ver uma taxa Selic muito baixa, mas já é muito bom
a gente saber que a partir de agora ela vai começar a baixar, né? E vamos torcer, né, para que as empresas de maquininha também sejam rápidas, né, e comecem a acompanhar essa baixa aí da taxa Selic, né? Coloca aqui embaixo o que você acha disso tudo nos comentários, né? Qual é a primeira empresa que você acha que vai baixar a taxa da maquininha? Quanto você gostaria que estivesse a taxa Selic no final desse ano? Quanto você gostaria que tivesse a taxa da sua maquininha? Eu gostaria que no final desse ano a gente já tivesse com a taxa Selic em torno de 7%. Mas isso não vai acontecer. O mercado está projetando que vai ser no máximo 9%, né? Eu gostaria que fosse mais, mas a gente tem que seguir a realidade, a gente tem que acompanhar o que é a realidade, né? Uma coisa é o que eu quero e o que você quer, e outra coisa é a realidade no mercado. Mas é uma boa notícia saber que a gente já vai entrar aí num processo de baixa, né? Daqui para frente vai ser só ladeira abaixo, e esse ladeira abaixo é uma coisa muito boa, né? Então, a gente segue conversando sobre isso aqui embaixo nos comentários. Por favor, deixa o teu like desse vídeo, que o teu like ajuda muito o nosso canal. E se você gostou muito desse vídeo, aproveita e faz a sua inscrição também. E faz a sua inscrição ativando o sininho de notificação.